Salve Deus! Ninfas do Vale do Amanhecer, meus respeitos com ternura. Salve Deus aos comandantes, mestres, meus respeitos a todos vocês, meus irmãos. E aos veteranos dessa doutrina, meu salve Deus. Quem é a primeira vez que me assiste, eu me chamo Babá José Alves. Fui membro do Vale do Amanhecer por 16 anos. Hoje tenho minha própria casa de axé. E por um tempo já venho postando vídeo, colocando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E graças ao grande Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, tem sido abençoadas nossas trocas. Conheci gente de todo o Brasil aí, entrando em contato, fazendo jogo, conversando, trocando experiência. Tem sido muito bom. Se tiver algum filho da minha casa de axé, fique à vontade, mas esse vídeo de hoje é exclusivamente para pessoas que querem entrar no Vale do Amanhecer e pessoas que já são do Vale do Amanhecer, tá? Eu creio, pessoal, que daqui uns 2 dias sobe o vídeo para vocês, tá? Eu fiz 3 vídeos que é sobre corrente mestra. O vídeo de hoje é só para alinhar conhecimento. Como é que fala assim? É só um vídeo para reforçar, é um reforço. Alguém quer café? Quem não gosta de café, né? Então vamos lá. Falar de corrente mestra é muito importante o médium do Vale do Amanhecer entender como funciona esse processo. Tem gente que já chegou no seu templo e já existe a corrente mestra formada, então essa pessoa não tem ideia do que aconteceu para chegar até esse momento. A pessoa não tem nem ideia como que foi que o templo ficou tão grande assim, não tem ideia. Então, hoje você vai entender o processo. O primeiro estágio, tá, do Vale do Amanhecer, nós chamamos ele que é o templo em projeção. Como é que funciona isso? Vamos colocar que seja um casal. Antigamente, nem sempre era casal. Antigamente o mestre doutrinador peitudo, cunhudo, com muita vontade, ele ia lá e colocava a pedra fundamental. Escolhia lá uma cidade e ele ia com o peito. Hoje em dia, pelo que eu vejo, já tem mais a família. Tá indo mais a ninfa com o mestre. Escolhe lá uma cidadezinha e monta o primeiro processo, que é o templo, tá, em projeção. Esse momento é muito importante. Por quê? Porque é onde nós separamos a pessoa que nasce para o sacerdócio de um mestre comum. Primeira coisa, é eles dois. É uma luta. A espiritualidade olhando lá de cima, aquelas 2 formigas começando ali o seu momento, a espiritualidade olha e vê um pronto-socorro. Vê ali a intenção. Isso vale muito, pessoal. Então, se você conhece um templo pequenininho que está começando agora, que foi implantado lá uma pedra fundamental, que eles se reúnem lá uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, enfim, um templo pequeno, que é o primeiro estágio, ajudem. Façam caravanas, desçam para lá, ajudem. Vocês não sabem o quanto isso motiva aquele mestre e aquela ninfa a continuar o sacerdócio. É muito difícil o começo. Pedra fundamental não é fácil.
quando está em projeção, não tem obrigatoriedade de dias, a abertura já é mais fácil, pode-se fazer a abertura ali todo mundo junto, Senhor, Senhor, faz a minha... todo aquele processo. Então, assim, tudo é muito mais fácil quando está em projeção. Aí esse templo começa a crescer, pessoal, começa a ter mais médiuns. Aí chega uma pessoa que doa o tijolo, chega outro que doa o cimento, ele começa a ganhar um corpo, o templo. Aí ele parte para a fase número 2, tá? Que nós chamamos, que é o segundo estágio, é especial. O templo, numa condição especial, já é um grande benefício. Por quê? Porque ali, para a abertura do trabalho, já começa a ser obrigatório 3 comandantes, tá? Fez a abertura, bonitinho. Pode-se usar aqueles mesmos comandantes para organizar os trabalhos, tem uma certa liberdade. Tem liberdades também de horários e tem liberdades de dias. Por exemplo, pode funcionar quando é especial toda terça-feira, ou toda terça e quinta, ou segunda e quarta, ou quarta, sábado, ou quarta, sábado, domingo. Não tem uma ordem assim, pelo menos assim não era na minha época, tá? Se tiver alguém que viu que mudou alguma situação, pode corrigir aí, porque faz muitos anos que eu não acompanho, tá? Esse procedimento. Tem uns monte de benefícios quando você começa a abrir especial. Você pode fazer batizado, bênção de ministro, defumação especial, abatar, cura, né? Cura evangélica, enfim, tem muitos benefícios quando nós estamos com o trabalho aberto no especial. Imagina o seguinte: a coisa tomou outro volume, o crescimento bateu a porta, o progresso bateu a porta, toque, toque. Aí o presidente, com a esposa dele, já está bem próspero, as coisas estão caminhando. E eu sou do seguinte julgamento. Tem irmãos aí que talvez não vai gostar do que eu vou falar, mas você tem que ser presidente de um templo, no mínimo, a espiritualidade tem que te dar condições, caminhos para você montar o templo. Não tem como você ser um presidente de templo no peito, passando dificuldade ou desempregado. Felizmente. Então imagina que o presidente está bem, a ninfa Ponara está bem, o povo está com os olhos brilhando, com sede de fazer as coisas, está tendo abatá no domingo. Acaba o pajézinho, já está todo mundo montando a batá, o pessoal já está se reunindo para o almoço. Então o templo ele está com um brilho diferente. Aí essas pessoas começam a fazer caravanas e vão a lugares que tem a corrente mestra. Aí no decorrer dessas viagens, que são muito gostosas, o presidente começa a jogar um verde. E aí, pessoal, o que vocês acham da gente ter a corrente mestra no nosso templo? E aí as pessoas começam a dizer, olha, muito bom, olha, talvez seria uma boa ideia. E ele começa a plantar a sementinha no coração dos seus companheiros ali de jornada. Então a fase 3 é corrente mestra. Como é bonito a corrente mestra. A corrente mestra ela vem acompanhada de um compromisso muito grande. É com a corrente mestra aberta que você percebe se ali você tem realmente
pessoas envolvidas com o sacerdócio ou pessoas não envolvidas. Como eu comecei muito criança, muito novo no Vale, eu acompanhei muito meu pai nessa questão da corrente mestra. Então eu vi desde o começo, quando se abriram a corrente mestra, todo o processo e o sacrifício que aqueles comandantes passam ali no farol, tá? Não sei se mudou as leis, tá? Mas observa. Com a corrente mestra começa a ter certos horários. O primeiro é 10 horas da manhã. Então 15 minutos antes toca lá o sino, né? Toca a sirene alertando que vai começar o trabalho. Então, pelas leis da doutrina, pelo menos assim era na minha época, é no mínimo 8 médiuns, 8 doutrinadores, sendo 3 que vão comandar os trabalhos, tá? 3 que vão para o farol, um mestre de adjuração que vai fazer a troca dos faróis, tá? E um mestre que é o comandante da mesa evangélica. Claro que hoje eu posso entregar o meu presidente. Na época ele não seguia a risca. Não começava com 8 e eu ficava pé com ele e todo mundo ficava. Hoje, estando aqui longe, eu vejo o quanto ele se dedicou para manter a corrente aberta naquela época. Era muito fácil apontar o dedo, mas vocês imaginam, se só tem 6 pessoas, vai com 6. Tem que seguir a grandeza do Simiromba. Então assim acontecia muito lá. Ele abria com 6, com 7, nem sempre dava para fazer. E era tudo adaptado e sangue no olho e vontade de vencer. Então, antigamente, naquela época embalado, eu também participei muito de julgamento. Julguei muito ele. Por mais que eu era filho dele lá, vamos dizer assim, do mesmo adjunto, né? Eu também julgava, assim, às vezes. Eu cometia certo que hoje eu olho e falo, por que eu fiz, né? Por que eu também comentava? Porque foi com coração. Manter aquela corrente aberta não é fácil. Você que está aí num templo que tem corrente aberta, você trabalha durante o dia, tira um dia, tira um sábado, faz um bolo, leva para os comandantes lá, 3 horas da tarde, compra um pão francês, leva. Tira um dia de folga, vai fazer um almoço para eles. Faz uma coisa diferente que eu tenho certeza que o grande Simiromba de Deus vai dar muitos bônus para você. E aqueles comandantes vão ficar muito gratos. Porque não é fácil. Não é fácil. Então abre-se o primeiro intercâmbio às 10 horas, né? Esse processo do primeiro intercâmbio seria, na teoria, importante ter uma mesa evangélica e depois o trabalho de sudalho. Seria muito importante. Normalmente se consegue realizar o sudalho, que é uma grande energia, que é o trabalho de linha de passe dos caboclos. Subimos, segundo intercâmbio, 2 horas e 45. É feito ali novamente a abertura, enfim, todo o procedimento. É necessário, tá? Pelo menos era na minha época, que pelo menos o trono abrisse na parte da tarde, pelo menos o trono. Se desse para fazer todos os trabalhos funcionando ali, ótimo. Uma mesa, né, tal, mas o trono, pelo menos o trono, sempre eu via em andamento, em funcionamento, sempre dava certo. Os passos, eu não vou ir muito longe, por quê? Porque o passo a passo é interno ali, é coisa mais de doutrinador, mas um deles vai ler o evangelho e eles ali, um deles vai interpretar o evangelho ou não é obrigado a ele interpretar, mas se ele quiser, fez a leitura, faz os trabalhos. No final da corrente mestra, quando encerra, ela é encerrada quando atende todos os pacientes daquele dia.
E por incrível que pareça, quando se tem corrente mestra no templo, parece que para João de Enoque, os cavaleiros, sei lá, parece que aí atropela de paciente. Existia uma quantidade quando a gente abria em especial, mas quando implantou a corrente mestra, gente, a pessoa vem de tudo que é lugar do onde você nem imagina, sair formigueiro de gente doente espiritual. E aí, meu amigo, é trampo, é hand, é trabalhos iniciáticos. Quando você tem corrente mestra, o maior benefício que o médium tem, claro, né, é a iniciação. É a iniciação da Armochinta, um dos maiores benefícios que o mestre tem. Mas se você olhar com outro olhar, o templo ganha muitos trabalhos iniciáticos. E esses trabalhos iniciáticos propiciam muita cura mesmo, muita realização. Como é bom você trabalhar. Como é bom você prestar o seu trabalho na lei do auxílio e você ter certeza que aquele dia foi realizado. Tinha vezes que a gente saía tarde da noite, eu e a esposa, tardes, mas assim, com semblante, com realização, com sentimento de que valeu a pena. Então, meu irmão e minha irmã, você que é do Vale do Amanhecer, aproveita essa energia que você tem nas mãos, principalmente a corrente mestra. Tia Neiva, claro, né? Dentro da clarividência dela, ela tinha muitas visões. Uma delas é que quando se puxava a tapira ali, o comandante, a energia chegava, tá? Na pira, percorria Cristo, passava pelo grande seta branca, passava ali por trás ali, voltava e ficava nesse circuito, vamos dizer assim. Ela falava da força de tapir, força de cura que ela tinha. Então, meu irmão, se você vai fazer um retiro, pede ao Seta Branca. Fala, grandioso Cimiromba de Deus, Seta Branca. Vou fazer um retiro, mas hoje é em prol da minha família. Hoje é em prol dos meus caminhos. Se você estiver desempregado, hoje é em prol de um emprego. Se você estiver precisando de cura, hoje o meu retiro é em benefício da minha cura. Saiba pedir. Uma das coisas que os filhos de Pai Seta Branca não sabem é pedir. Só pensam nos pacientes. Só pensam na tal caridade. Saibam pedir. Não peçam muita coisa não. Saibam o que vocês estão precisando naquele momento. Pode ter certeza que o grandioso Cimiromba de Deus ele vai atender vocês. Uma coisa é quando seu filho não sabe o que quer. Pede um monte de coisa. Aí você leva ele na brincadeira e dá risada e tudo mais. Outra coisa é quando você tem um pai rico e você sabe o que você quer. O pai que vocês têm é rico. Seta Branca, ele é rico e poderoso. Deus, Pai Todo-Poderoso, o todo, ele atende, mas saibam pedir. E saibam valorizar a corrente mestra. Porque uma das coisas que aconteceu ao longo do caminho foi que a corrente mestra foi estressando os comandantes. Eram sempre os mesmos comandantes. Era a falta de apoio das pessoas. Chegava gente lá 20 horas da noite, 19 horas com a cara inchada de tanto dormir, mas não ia ajudar lá. Os comandantes eram os mesmos. Foi desgastando a relação, foram desanimando. Enfim, perderam a corrente mestra. Na época foi um caos, um choque. Eu vi a corrente mestra ser perdida e eu não podia fazer nada porque eu era um mestre Ajanã. Perderam a corrente mestra. Gente, dava para olhar. Parece que as pessoas começaram a ficar até doentes. Parece que ali eu via os médios mais fracos. A
coisa parece que foi baqueando todo mundo. Até eu, que era um caminheiro, sentia o baque. Então, a ausência de corrente mestra depois que você perde é dolorosa. Agora eu escuto a sirene e eu conversei com a ninfa esses dias, ela falou que retornou a corrente mestra ao tempo que eu era. Então, é um alívio até para mim, porque corrente mestra beneficia o meu bairro, beneficia a minha cidade, assim como a estrela candente. Tem templos aí que parece que tem 3 estrelas candentes no estado, então é bom. Que assim seja. Bahia parece, se eu não me engano, tem estrela candente, coisa mais linda. Enfim, que abram muitas mais, porque o Vale do Amanhecer beneficia o mundo. O Jaguar, ele tem uma grande e poderosa ferramenta nas mãos. Se você tem dúvidas sobre a corrente mestra, coloca aí qualquer informação que você tenha, tá? Coloca. Se alguma coisa que eu falei e você é comandante não tá batendo aí, minha linha, porque faz muitos anos, tá? E pode ser que às vezes eu tenha esquecido alguma coisa. O Vale do Amanhecer são leis e chaves. Você, como doutrinador, você tem que saber todas as leis e chaves e seguir aquilo, tá? Corrente mestra tem começo, meio e fim. Tem as chaves de abertura. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai Santa Branca, Manhara, em nome dos mentores do Sábio do Trabalho. E aí você faz as evocações, puxa tapir e assim a coisa caminha. Tem leis, as palavras dentro do Vale do Amanhecer tem chaves. Tia Neiva não deixou de bobeira. Gratidão. Hoje é até aqui que eu vou chegar. Seja seu templo estágio 1, 2 ou 3, trabalhe, meu irmão. Seja feliz. Seja realizado. Se na sua cidade é como a minha cidade é dividida os vales. Aqui cada vale é uma liderança diferente, porque eles entraram nessa briga aí de política, são separados. Então aqui um tem corrente mestra, o outro ali não tem corrente mestra, está em segundo estágio, e tem um outro que está em segundo estágio também, especial. São divisões. Se na sua cidade é assim também, aproveita os tempos que tem corrente mestra. A briga é entre os grandes, então você é Jaguar, seja livre, aproveita para fazer os trabalhos. Quando temos corrente mestra por perto, devemos aproveitar. Meu salve Deus. Até o próximo vídeo. Manda suas dúvidas, sugestões. As ninfas que pediram vídeos sobre as falanges, eu não esqueci, tá? Tá na ponta da lista Nitiama, tá na ponta da lista Tupinambá. Eu vou gravar para vocês. Até a próxima.